Então, realmente o Irã é um país fascinante. Eu tinha escrito antes desse livro, A Travessia do Albatroz, fruto, antes de ir para o Irã, fruto de um depoimento de um refugiado iraniano que veio para o Brasil depois da Revolução Islâmica. E eu fiquei encantada com a história dele, porque realmente ele era, no fundo, um desertor, porque os jovens eram mandados logo na guerra Irã-Iraque. Os Estados Unidos apoiou maciçamente o Iraque contra o Irã, que tinha acabado de fazer essa revolução, então estava numa situação frágil e vulnerável, mas eles mandavam os jovens para as frentes de batalha para limpar os campos minados, para depois virem as tropas atrás, certo? E esse rapaz sabia que ele ia morrer ali, explodido, na primeira oportunidade. No fundo, ele fez uma fuga pelo norte, através da Cordilheira do Alborz, passou para a Turquia, de lá para a primeira cidade chamada Van, né, através de Urumie, e acabou no Canadá, aportou no Brasil. E eu fiquei encantada com a história dele, todo mundo falava que a história dava um livro, um filme, eu falava, então eu vou contar a sua história, fiz uma série de depoimentos e pesquisei muito sobre o Irã e fiquei absolutamente fascinada por essa história milenar, que é o berço da civilização. Aliás, eu nem sabia, com toda a minha cultura, né, de jornalista, escritora, que Passárgada realmente existe, não é só na imaginação do Manuel Bandeira, certo? É uma cidade sagrada, onde o rei dos reis recebia todos aqueles súditos do vasto império persa, que ocupava assim, metade do mundo conhecido, certo? Tanto que as pessoas costumam dizer que os árabes disseminaram astronomia, matemática, etc., mas não é bem assim. Os árabes, nos anos 600 depois de Cristo, ao islamizarem toda aquela região, eles beberam todo aquele conhecimento, aquela cultura persa, e daí disseminaram para o restante do mundo. Então, depois de eu fazer esse livro, enfim, fiquei fascinada pelo país, fui convidada, por causa disso, para o Festival de Cine Verité, Cinema Verdade, em 2008. E ali eu fugi um pouco, né? Eu ficaria só uma semana, acabei fugindo e fui para Isfahan e para Shiraz. Isfahan é uma das cidades mais belas de que se tem notícia. Eu conheço vários lugares do mundo, mas eu nunca vi uma cidade tão bonita, tão fascinante. E depois fui para Shiraz, que fica próxima às ruínas de Persépolis e Passárgada, que, de fato, existe e vale a pena ser vista, é um dos monumentos, patrimônio universal, enfim. E o que eu senti foi o mesmo que, né, a Azar sentiu aqui no Brasil. Eu nunca vi um povo tão simpático, acolhedor, bem-vindo, você se sente absolutamente querida. Eles têm sede de saber o que está acontecendo aqui, então eles vêm, te pegam, te põem no carro, te levam para a casa deles. Aquelas famílias alegres fazendo piqueniques nos parques. Você chega perto para tirar uma foto, eles imediatamente, eles adoram o brasileiro, se identificam muito, gostam do futebol, te convidam para sentar, para compartilhar. E ficam ofendidos se você não aceita um chá, entendeu? Eles são assim muito simpáticos, calorosos, completamente diferente daquele governo teocrático que realmente persegue, enfim, toda essa repressão, como disse, temos aí a Sakineh, que está na iminência de ser executada. E, só para falar, ali todo mundo perguntava, até a Adriana, né, a gente comentava que antes de irmos em viagens separadas, inclusive eles perguntavam, mas você vai para o Irã, lá cheio de homem-bomba, é um perigo, guerra constante. Ou seja, eles confundiam tudo, achavam que o Irã era a Palestina, era Israel, era, enfim, não há noção, como se tudo aquilo fosse um saco de gatos, né? A mesma coisa, e não é. As suas especificidades, e o Irã é um país persa, não é árabe, lá se fala farsi e não árabe, não se usa burca, pelo amor de Deus, eu não vi uma burca, eu já vi burca até em São Paulo, em Londres, mas não vi uma burca no Irã. O que você coloca é um simples lenço, assim, um lenço na cabeça, certo? E as mulheres, as jovens, tentam chegar a esse lenço o mais para trás possível e deixar o cabelo todo à mostra, cabelos com mechas e luzes, são muito vaidosos, uns olhos maravilhosos, é um povo muito bonito, os rapazes e as moças, e com aquelas sobrancelhas lindas, né? Então, é isso que eu senti. E voltando, como a gente tinha comentado também, existe uma vida antes e depois de se conhecer o Irã, porque é um país assim tão cativante e instigante que você muda a sua perspectiva de vida. E daí
conheci a Uma coisa Adriana. muito legal, interrompendo, desculpa, Márcia, que eu percebi no livro ontem, é que você faz pequenos boxes explicando, né? Porque essa confusão de que é árabe, para a gente todo mundo é árabe, no máximo você diz xiita, não é? Você... Meio aquela história, japonês é tudo igual, chinês é tudo igual, e não é nada disso, oriental, certo? Imagina. Né? A Márcia coloca um pouco as impressões dela sobre o país, e aí do lado ela faz didaticamente boxes explicando um pouco da cultura, traduzindo, né? E assim eliminando esses desentendidos que a gente tem. E um dos trechos que eu li, achei muito interessante, porque isso tem a ver com a tolerância, você conta um episódio de que ela chegou atrasada, perdeu o voo e foi tentar recuperar a passagem no aeroporto, e a gente sabe o caos, o drama que é você acontecer isso com qualquer ser humano, em qualquer aeroporto, ainda mais num país árabe, onde você não conhece a língua, você não domina os códigos e tudo mais. E aí você termina, não vou contar a história, vocês vão ler o livro, você termina dizendo, bom, eu achei que eles eram os bárbaros e os bárbaros somos nós. Exatamente. Pelo que você tinha pensado que ia acontecer e que não aconteceu, de repente chegou lá um super sujeito, bem tratados, eles são honestíssimos. Se você esquece uma máquina num museu, eles se viram em 500 para achar onde é que você está localizado, em que hotel que você está para te devolver a máquina. E daí, só para finalizar, então, o Irã cativa tanto que aqui no Brasil existem poucas pessoas que estiveram lá. E aí você sempre fica sabendo. Então, eu li uma matéria da Adriana no Estadão, liguei e falei, olha, eu sou a Márcia, boa tarde, eu gostaria de saber, fiquei interessado sobre sua matéria, vamos conversar. Então, há um grupinho de fanáticos pelo Irã, né, e que estão sempre trabalhando juntos, se encontrando, e tivemos essa ideia, fomos convidados pela Editora Globo e fizemos esse livro que eu espero que vocês gostem e se informem um pouco mais, porque há muito preconceito e muitos estereótipos a respeito do país. Bom, antes da gente abrir para a plateia, Azar, eu queria que você nos contasse um pouco dessa experiência tão bacana, tão maravilhosa de formar clubes de leituras. Eu sou uma twitteira, eu gosto muito de escrever no Twitter as impressões, enfim. E eu disse que eu ia estar aqui nessa mesa, disse que você tinha escrito lendo Lolita em Teherã, formado clubes de leitura. E uma moça ali no Twitter, que sempre fala comigo, perguntou, Mona, clubes de leitura, que bacana, você conhece algum e tal? E eu não conheço, acho que o Brasil não tem muita tradição de clubes de leituras, de você ler junto um texto. Primeiro, como é que foi essa experiência? Você fez isso para driblar um pouco a política da universidade, para poder ler textos que eram proibidos? Ou isso era uma coisa que você trouxe da Inglaterra, que você achava bacana? Como é que foi essa experiência que você conta no livro Lendo Lolita em Teherã, Lendo Lolita, porque é a Lolita de Nabokov, né? First of all, when we talk about culture and literature and imagination and what you both were saying, I'm sorry, pardon me, is this better? What you were both saying, it shows that a lot of times what politics does for us, it formulates everything and it makes us think in a lazy manner about ourselves and others. We like to categorize people and put them in these boxes. And I think that the whole idea of literature, and I will relate it to your question, is to question habit, to question formulas, to question everything that we like to get used to and then categorize. So for you, it was the curiosity. It was going the other way. Not, Nabokov says curiosity is insubordination in its purest form. And when you want to rebel, you rebel not just about politicians, but you become curious and you question, and out of that questioning a whole new world comes. And when I went to Iran, I realized that what the regime had done, what they targeted mainly were all those elements within the society that would define difference. And always women become the first targets. Iranian women have a history
of struggle against chauvinism and fighting for their rights. You mentioned the ancient history. The first woman who unveiled in Iran, it was in 1830s. She was a poet, and they say that she was absolutely gorgeous. All these women also become very good-looking somehow when, the legends always create them as very beautiful. And they say that she was the precursor of this new religion in Iran, which now we know as Baha'is. And Baha'is in Iran are treated the same way that Jews were treated in Nazi Germany. And they say that one day she came among her followers and she took off her veil and she said, the universal advent has arrived. And people and two men among her followers were so shocked at looking at the face of a woman unveiled, and they couldn't do anything to her, so they slashed their throats rather than looking into the face of a woman. And I always thought since then, how powerful would a woman be if just looking into her face would make a man take his own life? And this whole regime, when I went back to Iran, the way I felt was not just that we were their victims. We were their victims because they were afraid. And because they were so afraid that they had to eliminate you in order to survive. When Khomeini died, I mentioned in reading Lolita in Tehran, when Ayatollah Khomeini died, it was very early in the morning, and we were in our living room, and my daughter at that time was 5 years old. And Negar, she kept running to the window, and then she came and told me, Mom, he has not died. Women are still wearing their scarves. So I thought that the whole idea of women and of culture, because the second thing they took away from us was our culture. They took away the history, because history becomes very dangerous. Iran still lives very much with its Zoroastrian past. Before the Arab invasion of Iran in the 7th century, Iran was Zoroastrian. When I came to Brazil, I discovered that my name Azar